Oi, oi, não passei aqui com a Mel hoje e hoje eu vou falar sobre um tema muito difícil que é depressão. E para ilustrar, eu vou trazer o livro da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro, e o livro A Tristeza Transforma a Depressão Paralisa, do Nery Bottega, que são livros que falam sobre depressão. Um sobre o aspecto clínico, o outro de uma experiência. A Sylvia Plath, ela escreve como se fosse uma autobiografia. A personagem principal, Esther, ela vivencia várias experiências difíceis na vida dela. Espero que o áudio esteja saindo. Vivencia várias experiências difíceis na vida dela e ela é tomada pela depressão, tenta suicídio várias vezes. E eu fui anotando aqui, marcando vários pontos em que ela vivencia isso. Qual que é a ideia? Pode ser que seja um vídeo longo, vai ser um vídeo mais longo. Então pega um cafezinho ou pega uma pia para lavar, que a gente vai conversar sobre esse tema aí. Espero que faça sentido para você e que você goste dessa literatura e que possa te ajudar, né? Você que está vivenciando esse episódio de depressão ou até mesmo que você queira obter mais conhecimento sobre essa área, tá? Vou falar um pouco sobre o livro da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro, enquanto eu fico aqui com a Mel. A Esther, ela tem um trabalho muito legal, né, que ela foi trabalhar, ela saiu do interior e foi trabalhar na cidade grande, Nova York. Se eu não me engano, ela mora no interior de Boston, não lembro exatamente onde que era. E aí ela vai trabalhar em Nova York, e aí ela tem algumas amigas, e ela passa algumas dificuldades assim na infância, assim, de relacionamentos, de trocar ideia. E na parte inicial ela começa a ir muito para festas, ficar com muitas pessoas, só que ninguém ela consegue assim se conectar emocionalmente. E aí no início vai passando por todo esse processo difícil, duro. Então ela se esconde através do álcool, bebe sem gostar, ela toma umas bebidas bem pesadas, ela nem gosta e toma, ela sai com as amigas que não dão voz a ela, que não escutam, e as amigas festeiras, e ninguém tá afim de ouvi-la de verdade, sabe? É um momento bem difícil. E ela vai só, o quadro dela vai piorando, ela gosta ela não tem nada que ela gosta, ela começa a gostar de ficar deitada, né? Ela vai perdendo energia, vagarosamente ela vai perdendo sua energia mental, sua energia, suas forças, seus desejos, seu ânsia de viver, né? E aí o livro vai escalonando alguns momentos. Quais que são esses momentos, né? Momentos que ela sai com um cara em que ela não quer ter uma relação sexual com esse cara e não quer se aproximar dele, e ela sofre uma situação extremamente constrangedora com esse cara, né? Um assédio mesmo, e aquilo ali vira uma chave e ela entra num processo mais profundo de querer se matar, de não querer mais vivenciar. Só que nisso ela apresenta alguns sintomas, né, ao longo da vida dela. Uma pessoa que tem depressão, muitas das vezes ela tem uma característica que é o neuroticismo, que é ficar pensando negativamente, né? Pensamentos muito negativos tomam ela, mesmo que ela não queira. Então ela começa a pensar tudo muito negativo na vida dela. Ela tem um neuroticismo, uma desesperança muito forte, não tem um olhar para o futuro, né? O futuro dela é negativo, as experiências dela no futuro são, as percepções dela sobre o futuro são negativas. Ela começa a ter perda de energia, perda de vontade de fazer as coisas vagarosamente. A vida dela começa a ficar cinza, sem sabor. Ela não tem mais vontade de viver, por mais que ela esteja num lugar com pessoas incríveis, pessoas lindas, maravilhosas, nada daquilo dava energia para ela, porque ela não tinha espaço para falar. Ela tem uma experiência com a morte do pai, e quando ela era mais jovem, e ela nunca tinha chorado a morte do pai, então ela tem um embotamento emocional, não consegue expressar o que ela sente, ela não consegue expressar os sentimentos dela,
E aí nisso ela começa a ter pensamentos mais profundos de querer se matar, de querer morrer e se envolve num grau de apatia emocional muito grande, não sentir as próprias emoções. É um livro que vale a pena ler se você não tem problemas com depressão ou próprio suicídio, porque é um livro pesado, né? Então, não leia esse livro se você está nesse quadro, mas se você tem mais leveza com essas questões de pensamentos difíceis, é um livro interessante para ler, tá? Um livro que vale a pena você pegar para ler. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Mel, vem cá. Delícia. Mel, ela entra com o primeiro tentativa de suicídio, né? Que ela se machuca bastante, eu não vou dar exemplos do que ela faz, né? Mas ela não consegue lidar com aquilo, com a dor, com o sofrimento que ela tem interno, é tão grande que ela não consegue realmente resolver essa dor, esse incômodo, tá? Então, ela é assolada com essa desesperança, com essa negatividade, com esses pensamentos difíceis, com esse neuroticismo, como que não tivesse saída. Então, ela tenta suicídio e vai parar numa clínica onde é feito um tratamento de eletrochoque extremamente invasivo. Pensando que esse livro é feito em 1938, ela não tinha um psicólogo para ouvi-la, não tinha tratamento tão eficaz quanto tem hoje. Então ela entra num tratamento de eletrochoque, de dar choques pesados na cabeça dela que a traumatiza. Então ela não quer voltar mais para essa clínica. E depois ela entra numa outra clínica em que o tratamento é um pouquinho melhor, né? Tem esses tratamentos de eletrochoque, tem substâncias, né? Drogas, remédios para ajudá-la, mas acabam não funcionando. Mas o que ela não tem espaço é de falar. Não tem alguém que a ouve, não tem alguém que tenha sensibilidade de ouvi-la. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão vivendo esse processo de depressão não têm um lugar para falar, né? Então, igual a Silvia, né? Plath, que eu não vou falar o final do livro, né? Que vou deixar para quem quiser ler, mas ela tenta algumas outras vezes. Uma amiga dela no livro também tenta suicídio e acaba morrendo, né? Então é muito, muito triste a história, né? E voltando então para esse livro, que a tristeza transforma, a depressão paralisa. A gente não quer sentir tristeza, né? No nosso mundo. A gente não tem espaço para dor, a gente não tem espaço para sofrimento, a gente não tem espaço para ansiedade. E a gente quer arrancar a ansiedade, a dor, o sofrimento. Tudo que for possível arrancar, a gente quer arrancar. E a Silvia não tem espaço. A Esther, né? Ela não tem espaço para sentir, para poder sentir a tristeza. É um dos tratamentos, é falar, né? Tratamento psicológico, existem ferramentas psicológicas muito boas, assim, extremamente excelentes, que ajudam as pessoas a passar por esse processo difícil não estando sozinha. Porque passar pela depressão sozinho é péssimo. Nossa Deus. A gente precisa de ajuda. Se você está vivenciando isso, busque ajuda. E quais são os critérios diagnósticos para uma pessoa que tem depressão? Vou ler aqui. Humor deprimido, tristeza, vazio e irritabilidade. Então esse humor deprimido, essa tristeza tem que estar presente frequentemente na vida dela. Não é só um dia que ela viveu um luto ou uma perda e passou, né? Tá frequentemente, ter choro semanalmente, sentir tristeza frequentemente. Esse vazio também existencial, né? Um vazio, um buraco que sente no peito. Uma irritabilidade muito alta também. A pessoa também vai ter perda do interesse ou perda do prazer. A gente dá o nome disso de anedonia. Ela perde o interesse de fazer as coisas. Ela perde o interesse... Preocupado aqui com a Mel. Melzinha, Mel. Deixa eu ir lá buscar. Então, um outro ponto que a pessoa vivencia é a perda do interesse ou prazer. A Esther não tinha prazer, não tinha nada que ela gostava de fazer, né? Ela tinha perdido o prazer. Ela nem se lembrava do que gostava de fazer. Isso é muito comum nas mulheres da nossa sociedade, porque, de certa maneira, é tirado, né, delas a possibilidade de gostar de coisas.
como que é tirado? Não diretamente, a gente tem mudado um pouco esse quadro, mas a mulher trabalha, dupla jornada, trabalha em casa, trabalha fora de casa, cuida de filho, cuida, às vezes o marido não ajuda. Então, algo que eu recebo muito na clínica, essa perda, mulheres que perdem o interesse, né, que vão perdendo gradativamente, são tiradas essa possibilidade de ter interesse da vida dela. E vai entrando num quadro de anedonia. E não só quadros assim, sabe? De mulheres casadas, então a depressão não escolhe, né? A falta de prazer não escolhe, a falta de sentido não escolhe em que lugar que chega. Tá. Outras coisas que acontecem, alteração do sono, falta ou excesso de sono, então a pessoa dorme demais ou dorme de menos, alteração ou retardo psicomotor, ela fica mais lenta, tem mais dificuldade, alteração do apetite e do peso, a pessoa fica com menos fome ou com mais fome. Então muda muito o padrão. Ela já tinha muita fome, então ela vai perder. Ela comia de menos, vai comer de mais. Tem muita culpa, muito sentimento de inutilidade. Ela sente que nada faz sentido. Eu aqui prendendo a mel. Ela sente que sentimentos de inutilidade. A pessoa ela se perde. Ideias de culpa e inutilidade. A pessoa não se sente útil mais, ela acha que não consegue fazer mais nada e isso deixa ela culpada, ela entra no ciclo de culpa. O sentimento de culpa ele é muito difícil, né? E para a depressão ele corrói a culpa, é como se fosse uma dor mesmo, como se fosse uma dor física. A pessoa tem muita fadiga ou perda da energia, ela pensa muito em morte e pode ter ideias ou planos de suicídio. Isso é muito comum. Essas ideias de suicídio, né? A tentativa de morte, como é o caso da personagem. E um fato também, a autora, a Sylvia Plath, ela tenta suicídio, né? E é muito triste porque ela tinha uma vida inteira pela frente, era uma escritora renomada, e isso acaba se tornando um marco, né, na vida dela. E por isso que é um livro de certa maneira autobiografia. Depois você vai ler, né, entender a história desse livro. Mas a autora, ela tenta. Então ela sofria depressão, ela sofria esse processo de tristeza. Talvez você está vivenciando isso e está precisando de ajuda. Hoje a gente tem medicamentos muito mais eficientes, né? As pessoas têm um pouco de medo do eletrochoque, hoje não é a mesma coisa, é um outro tipo de tratamento. Existem muitos tratamentos, a terapia é extremamente eficiente hoje em dia. Obviamente, você precisa de um psicólogo sério, um psicólogo qualificado, que vai te ajudar nesse processo, tá? Um pouco é disso, é um tema mais difícil para você, um tema mais difícil da gente falar a respeito, mas é um tema muito importante. Então, se tem você, se na sua vida ou pessoas em sua volta tenha, dê atenção para essa pessoa, procure ajuda profissional, procure informações adequadas, trate bem essa pessoa, né? E você se trate bem também. Não é culpa sua, você está nesse estado, a sua falta de energia não é culpa sua. Existem tratamentos, você está doente, precisa de ajuda. Deixe alguns comentários aqui, vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não gostou, me fala. Se gostou, me fala também o que você gostou, qual foi a parte que foi interessante, se ficou alguma dúvida. Espero ter conseguido elucidar esse tema para você. Um beijinho da Mel.